Atos 21, a partir do 31 até o 36, esses versículos que a gente acabou de ver, me fez lembrar muito Jesus. Não sei vocês, eu vou querer que a gente chegue a essa conclusão até o final. Primeiro, por causa da profecia. Quem esteve com a gente aí domingo, ou umas 3 lições atrás, viu que o profeta falou, pegou o cinto de Paulo, se amarrou e disse que isso iria acontecer com o dono do cinto, no caso Paulo, e aí chega nesse momento em que Paulo realmente é preso. Só que antes dele ser preso, ele está ganhando ali um rala, né? Está sendo linchado pela galera, e não é nenhuma novidade. Então, com esses versículos, a gente aprende uma coisa muito importante, que é a diferença entre profecia e profetada. Não sei se vocês já ouviram falar dessa palavra, mas nem sei se essa palavra existe. Só que é o seguinte, se é profecia, se cumpre, e se cumpre em um tempo razoável. A gente vê muita gente hoje falando, não, que hoje a minha bênção vai chegar, não, a tua bênção está chegando. Isso é profetada, porque profecia é como a gente aprendeu na Bíblia, que o profeta fala, não, é assim que vai acontecer contigo, mesmo que seja uma coisa ruim. Por exemplo, se eu falasse aqui, para alguém especificamente, você vai ser preso, fica na atividade que amanhã, né, quando a polícia subir o morro, você vai ser preso. E aí amanhã acontece isso é uma profecia. Ou seja, independente se ela é boa ou ruim. Geralmente as profecias não são muito boas, né? A gente vai vendo aí passo a passo na Bíblia. Então esse negócio de dizer que as coisas vão melhorar, que vai ficar tudo bem, que você vai ser um vencedor, isso aí pode ser que seja verdade, mas seria muito específico. E aí, como eu falei, se a profecia ela se cumpre num tempo razoável, mas a gente deve desconfiar quando a gente ouve essa profetada. Mesmo que nós estejamos entre milhões de pessoas, por exemplo, geralmente no culto tem muita gente. Aqui a gente tem 4, 8, 12, 13, 14 comigo, certo? Mas mesmo entre todas essas pessoas, Deus pode falar uma coisa específica com você. Assim como mesmo em milhões de pessoas, Deus fala comigo especificamente através da sua palavra. Então, a profecia ou a palavra de Deus para a sua vida, ela é singular. Vamos agora pensar Paulo como sendo o personagem principal da história. Paulo é espancado por quê? Por amor. Ele não estava ali para ganhar dinheiro, ele não foi roubar ninguém, né? Como muitos ladrões a gente vendo sendo espancado aí pela rua. Paulo estava ali pregando o amor. E embora ele estivesse falando sobre Deus, sobre as coisas de Deus, algumas pessoas que não são de Deus, que não suportam ouvir as coisas de Deus, entraram em luta corporal com ele, apedrejaram, etc, etc. Isso me fez lembrar Jesus. Jesus falou alguma vez alguma coisa que pudesse fazer mal a alguém? Alguém lê aí na Bíblia, viu em algum filme? Não. Tudo que Jesus falou, inclusive as coisas que ele falou que soaram mal aos ouvidos de algumas pessoas, foi para o seu bem. Tem um grupo que eu gosto muito de ouvir, Estratagema de Deus, ele fala assim: se eu falo para alguém não beber, não fumar, para alguém não adulterar, para alguém não pecar, eu estou querendo o mal dessa pessoa? Não, eu estou querendo o bem dela. Diferentemente quando a gente ouve das pessoas assim, não, chega aí, vamos fumar vamos ali e tal. Às vezes a pessoa está falando uma coisa ruim para você, mas você interpreta da forma boa, né? Pô, o cara tá me dando maior moral, vai apertar pô, o cara vai pagar uma serva e tal, pô. E aí, da mesma forma, acontece assim com as coisas também ruins. Como Jesus, ele sabia que ia ser o que ia acontecer, né? Porque o profeta já tinha avisado. E ainda como Jesus, a gente consegue lembrar os gritos da multidão, como a gente viu nesses versículos aí, a multidão clamando por quem? Por Barrabás ao invés de Jesus. Da mesma forma que gritaram para matar Jesus, para soltar Barrabás, agora a multidão, ela grita para que Paulo seja morto.
E aí a gente pode chegar a uma seguinte conclusão, de que a voz do povo geralmente não é a voz de Deus. Às vezes todo mundo pode falar para você, não, você vai ser assim, você vai ser assado. Às vezes o próprio pai, a mãe fala, você não presta para nada, você é um vacilão, você é um otário, você é isso e aquilo. Mas Deus tem uma palavra de bênção. Às vezes a pessoa fala, por exemplo, olha assim pro Iago e fala assim, pô, tu é feio pra caramba, hein, maluco? Pô, entrou na fila 2 vezes para dar feiura. Mas Deus fala o que pro Iago? Que o Iago, ele é um príncipe. Da mesma forma Maria. As pessoas podem falar o que quiser da Maria, não vou nem falar já que vocês estão entrando na pilha, mas tudo que as pessoas falam de você não se compara ao que Deus fala para você. Deus te chama de filha. A Deus fala, Maria, você é minha filha amada, você é uma princesa. Eu te escolhi desde o ventre da sua mãe. Então, a gente precisa, mesmo que todo mundo fale ao contrário, ouvir a voz de Deus. Uma outra coisa que chama atenção é que Paulo ele foi preso, ou seja, o cara estava apanhando, coitado, ele estava quase morrendo lá, e aí depois, em vez da polícia falar assim, não, calma aí, vai lá, mete o pé, o que a polícia faz? Prende ele, e a Bíblia diz ainda com 2 cadeias, ou seja, era uma nos pés e a outra na mão. Qual o crime de Paulo para ele ser preso? E aí eu lembro, como Jesus foi preso sem nenhuma culpa, Paulo também foi preso, sem culpa nenhuma. Foi perguntado quem era, não sei se vocês lembram aí, a polícia pergunta, quem é você? Mas quem é você? E aí todo mundo começa a gritar, né? Imagino que naquela época não seriam essas palavras, mas todo mundo estava gritando, é um safado, sem vergonha, é um falso pastor, falso profeta, é um crente, como é que é? Falso crente, né? Alguma coisa assim. E aí, ainda assim, a polícia nem conseguiu entender ou saber quem era Paulo. Ou seja, a multidão, as pessoas muitas vezes, elas ofuscam o que é verdadeiro. Porque a gente fica escutando, não, você é um favelado, não, você não estudou, você não é isso. E a gente acaba acreditando na voz das pessoas ao invés de acreditar na voz de Deus. Mas você é rosa, você é azul marinho, você é lilás, você é amarelo. E a gente perde muito por ouvir a voz dos homens e não a voz de Deus. Por último, a gente nota nesses versículos que Paulo ele se torna imitador de Cristo e alguém muito parecido com Cristo. E aí é que fica sério a nossa mensagem dessa noite. Por quê? Porque as semelhanças que nós temos com Cristo é que podem autenticar a veracidade da nossa mensagem. É quando a gente se parece com Cristo é que nós temos valor. Quanto mais a gente se parece com o mundo, com as coisas do mundo, menos a gente perde diante da própria sociedade. Tem gente que olha para mim e fala assim, mas você nem parece que tem tantos anos. Mas quando vê uma foto minha antiga, enquanto eu usava drogas e tal, as pessoas falam assim, nossa, parecia que aqui você já tinha tantos anos. Ou seja, as pessoas até, o mundo até não sei a palavra, mas inferioriza, mas te torna mais feio do que você já é. Tipo, eu não sou bonito, entendeu? Mas enquanto eu estava obrigado, bem. Mas enquanto eu estava largado no mundo, eu era ainda mais feio do que eu já sou. Mas agora que eu estou na igreja, eu sou mais bonito do que eu já era. Valeu, velho? E isso tudo se reflete o quê? Na exaltação ou no louvor a Deus. Porque quem fez a mudança na minha vida? Foi Jesus. Da mesma forma, Paulo nos ensina isso, que quando Cristo é exaltado na nossa vida, a gente cumpre o propósito de Deus para o nosso viver. E ainda, a sua fidelidade era a prova de risco. Eu duvido se
por exemplo, eu falar assim, pô, vamos fazer uma corrida aqui no morro, ver quem chega primeiro lá no cruzeiro. Aí vocês vão falar o quê? Então, aí vocês vão falar o quê? Vamos embora, não, vou ganhar do pastor. Tá pensando que eu tô de bobeira aí, ó. Não, vou ganhar do pastor. Não, vou ganhar do pastor, vai ser molinha. Aí daqui a pouco eu escuto uns 2, 3 tiros lá, quem vai? Ah, vai sim. Tá, pô, Aqui, nem sabe. Essa aqui nem sabe onde que é o cruzeiro, a Giovana. Nem sabe onde é, tá muito... Mas enfim, a gente vê em Paulo a fidelidade dele, independente do risco. E assim precisa ser a nossa vida. A gente não pode ser movido porque, vou morrer. Por exemplo, ontem eu fui lá naquele país, lá é triste, é feio, é mó maluquice. Ontem tinha um marinheiro lá fazendo blitz na rua. Aí o próprio Paraguai falou assim, esse cara aqui é da Marinha e está fazendo blitz aqui. E o Paraguai nem tem marinha, nem tem mar, como é que tem marinheiro? Mas, ou seja, a gente acaba vendo a necessidade, a pobreza do povo. Enfim, todos temos a possibilidade e a oportunidade de vivenciar os fatos que aconteceram com Jesus, com Paulo e com todos os profetas e reis descritos na Bíblia. Agora, isso é que nos torna verdadeiramente cristão. Agora, se a nossa vida se parece mais com a do Papa, se parece mais com a do presidente Temer, ou do Pezão, do Sérgio Cabral, aí eu não preciso nem dizer mais nada para vocês, né? Então, que a gente consiga realmente viver as profecias que Deus tem para as nossas vidas e não aquilo que o mundo e os anjos de Satanás têm prometido ou têm falado para cada um de nós. Amém?